Atos dos Apóstolos, hoje é o capítulo número 14. Mas antes eu queria lembrar você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá. Divulgue esse vídeo, compartilhe com o maior número possível de pessoas nos grupos, nas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Nesse capítulo 14, continuando a viagem, Paulo e Barnabé vão até Icônio e ali entram em uma sinagoga judaica. Ao ouvir a pregação, muitos judeus e gentios creram. O verso 1 diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. De forma não incomum, alguns judeus continuavam a provocar a ira das multidões contra os apóstolos. O verso 2 nos diz assim: Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Isso acabou dividindo a cidade, mas não foi o suficiente para abalar a confiança de Barnabé e Paulo. E surgiu um tumulto e os gentios e alguns judeus se associaram com as autoridades para os apedrejarem. Verso 6 nos diz assim: Sabendo-os eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Já em Listra, os apóstolos se depararam com um paralítico. Versículo 9 diz assim: Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado, que ao ouvir a mensagem do Evangelho, creu. Paulo percebeu a fé do homem e liberou uma palavra de cura e imediatamente o paralítico voltou a andar. Verso 10. Disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O milagre deixou as multidões agitadas. Eles começaram a dizer que os apóstolos eram deuses e passaram a adorá-los. O verso 12 diz assim: A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Com muito trabalho, Barnabé e Paulo tentavam impedi-los de fazer isso e começaram a pregar energicamente contra a idolatria. O verso 15 nos diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Durante o tumulto, alguns judeus começaram a incitar a multidão contra os apóstolos e de ídolos passaram a ser inimigos. Eles começaram a agredir os servos de Jesus Cristo e Paulo foi tão severamente apedrejado que chegou a ser dado como morto. O verso 19 nos diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. A multidão, que em um instante gritava euforicamente o nome dos apóstolos como deuses, foi a mesma que tentou matá-los. Após tudo isso, Paulo e Barnabé entenderam que a missão havia acabado. O verso 20 nos diz assim: Rodeando-nos, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E resolveram então voltar para Antioquia. No versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Os discípulos eram fortalecidos e exortados a permanecerem firmes na fé. E em cada igreja promoviam eleições de presbíteros. O versículo 26 nos diz assim: E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ao chegarem em Antioquia,
Eles contaram tudo o que havia acontecido, algo que certamente alegrou o coração da igreja. No versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram juntos aos discípulos por algum tempo. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.